ter pregado. Abre sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 12, e o texto será colocado aqui à frente, e nós vamos ler. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado, do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis tomar este das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu servo e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as dareis ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, eu o farei perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, mas posto que isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos contra o Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. O tema da mensagem desta noite é quando o profeta bate à tua porta. Quando o profeta chega na tua casa. Essa é a mensagem de Deus para você nesta noite. Senhor, essa é a tua palavra. Nós não atiramos de um baú aonde coisas misteriosas estão escondidas. Mas, como disse ela mesma, nós a abrimos como se fosse o sol do meio-dia. E uma história de milhares de anos atrás, ela se torna tão atual, como se fosse a manchete do jornal que nós vamos ver hoje à noite, voltando para casa. Porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra está mais atual do que qualquer coisa que ainda não aconteceu.
E o pecado que aconteceu com Davi, o profeta que bateu na porta da sua casa, é a tua palavra que vem sobre nós hoje à noite, para nos exortar, nos corrigir e nos ensinar qual é a tua direção para as nossas vidas, na área em que nós estamos precisando de ajuda. Nós oramos e pedimos a tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podem assentar-se. Depende do lugar de onde você veio, da igreja onde você foi formado, ou mesmo aqui na nossa casa, porque a maioria foram formados aqui dentro da nossa própria casa. Todos nós, uma vez ou outra, já fomos confrontados com alguém que diz mais ou menos assim: eu tenho uma palavra profética para você. Eu já recebi esta colocação, eu vou dizer uma centena de vezes, mas talvez sejam muitas centenas de vezes. Eu tenho uma palavra profética para você. É muito interessante essa colocação, porque a palavra profética quer dizer aquilo que vai acontecer no futuro. Normalmente nós chamamos de profecia aquilo que vai acontecer lá adiante, lá na frente. Mas o caso aqui, o profeta vem com uma palavra sobre uma coisa que havia acontecido há poucos dias. E quem veio trazer a profecia era o pastor de Davi. Era o homem da sua maior confiança. É o homem que participa da sua unção como rei de Israel. O sacerdote derramava o óleo, mas o profeta declarava a posse. E quando isso aconteceu, Davi recebeu a palavra de Deus através da boca de Natã, que Deus iria abençoar o seu reino, como ele afirma nesta visita pastoral. Deus te deu tudo. Deus te deu a casa de Saul, Deus te deu as riquezas de Saul, Deus te deu as mulheres de Saul. E aqui não crie nenhum escândalo. Naquela época, a poligamia era algo normal. Salomão teve milhares de mulheres. Era uma questão da cultura da época. O Novo Testamento do Senhor Jesus e a doutrina estabelecida por Paulo, que é o grande doutrinador do Novo Testamento, ainda não tinha se estabelecido. Era numa área que ainda hoje, nos países do Extremo Oriente, o camarada lá tem 10, tem 15, tem 20 mulheres. É uma questão da cultura. Não tente entender mal aquilo que a Bíblia não está dizendo e nem trazer para o momento aquilo que era uma história de muitos anos atrás. Hoje nós vivemos na regra da lei e da ordem de hoje. Mas esse é o mesmo profeta. O profeta que o abençoa. O profeta que cuida dele. O profeta que ora pelas suas guerras. O profeta que o encoraja nas suas batalhas. O profeta que passava na frente do seu exército, declarando com a sua estola, com a sua autoridade, que o Senhor era o Senhor dos exércitos de Davi. E quem guerreava as guerras de Davi não era Davi o grande general, era que o Senhor estava com ele. É o mesmo profeta, é aquele que traz boas notícias. Mas agora Davi, usando da sua autoridade absoluta, porque como em qualquer governo, onde há uma autoridade constituída, o rei ou o presidente é o comandante em chefe das forças armadas do país. Quando Davi deveria ir para a guerra, um dia ele decide ficar em casa. É interessante como o pecado sempre procura uma desculpa para chegar a nós. E o texto que está anterior ao capítulo de número 12, que lemos, ao capítulo 11, diz que naquela época, quando era costume do rei sair para as suas batalhas, Davi decidiu ficar em casa. Talvez a batalha fosse pequena, o inimigo não fosse tão forte, e Davi deixa de cumprir com a sua obrigação, com o seu dever. Assim é o perigo que corremos quando nós deixamos o que é secundário para outro fazer
Ah, a cirurgia é pequena, deixa que o meu assistente faça. Tratar esse canal é um probleminha qualquer, vamos deixar que a minha assistente trate o canal. Falando do dentista e do médico, ou do militar, que diz, vou pagar para um soldado, para o cabo, cumprir o meu ofício de capitão. Há funções que são insubstituíveis. Você tem que estar lá. Davi tinha que estar na frente do seu exército. E não estando, ele vê uma mulher, a história é conhecida, e eu não quero enfatizar esta questão. E ele cai em pecado com ela, e é uma cadeia de pecados que destrói toda a autoridade moral, toda a autoridade espiritual, toda a gama de bênçãos que Deus havia colocado sobre a vida de Davi. E tudo certo. Ele vai para casa, o seu general morre na guerra, e ele leva a mulher do general para a sua casa, porque ela está grávida. E quando ele está curtindo esta nova mulher, das 8 que ele possuía legalmente, fora as suas concubinas, alguém bate a porta. Quando o profeta bate a nossa porta, a porta bateu. Quem será? Será que é um dos meus comandantes que vem pedir orientação sobre a batalha que eu não fui? Pedindo uma estratégia, pedindo uma maneira de vencer o inimigo? Será que é um dos meus conselheiros que vem pedir um conselho a mim, o grande rei Davi? A porta continua batendo. E Davi, então, decide atender a porta. É interessante que a Bíblia não usa detalhes, mas a conversa é curta. Versículo 1 e 2 diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Não há aqui nenhuma ordem de cerimonial para que Natã chegue a Davi. E eu chego ao ponto de entender, numa autointerpretação, que foi o próprio Davi que foi abrir a porta. Havia uma intimidade entre Natã e Davi. Como deve haver uma intimidade entre a ovelha e o pastor? Havia confiança entre Davi e Natã. Como deve haver confiança entre o pastor e a ovelha? Havia uma intimidade entre Natã e Davi. Então, para estes, você não manda alguém abrir a porta. O pastor Walter, que pregou hoje de manhã, passou a tarde conosco. Bem, eu não tenho que fazer cerimônia, eu já hospedei 3 ou 4 vezes na casa do Walter, já fiquei 15 dias na casa dele. Não há cerimônia, você pode ir na geladeira, o banheiro está aqui o banheiro, a cama está aqui o quarto, o chuveiro está aqui, porque para os íntimos você trata com intimidade. Eu quero crer que Davi abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele não levou susto, porque era o seu pastor, era o seu amigo, era o homem em quem ele confiava. E ele abriu a porta. Quando um profeta abre a porta da sua vida, ele tem algo para dizer. Davi talvez tenha pensado em que Natã tivesse uma profecia nova para ele, uma previsão de algo que haveria de acontecer na frente. Porque essa é a tendência do profeta, é dizer aquilo que você não sabe, o profeta sabe antes, e ele vai dizer o que vai acontecer lá adiante. Mas o profeta vem à sua casa para falar sobre alguma coisa que havia acontecido alguns dias atrás. Quando um profeta bate à sua porta, ele quer dizer-te algumas verdades. Profecias que amaciam o nosso ego. Como eu já recebi, servo meu, eis que eu te digo. Eu finco o pé e digo, vamos ver se o servo sou eu ou se é outro. E lá vem aquelas histórias que eu já ouvi tantas e continuo acreditando.
Porque a minha Bíblia diz que eu devo ouvir a profecia e examiná-la. Se eu ver que é conversa de boi manso, para ele. Para ele ou para ela, porque normalmente é ela. Normalmente é ela. Mas este profeta não tinha conversa de boi manso. Este era Natã. Este era Natã, o profeta da família, o profeta de confiança. E ele diz para Davi: vamos lá para a sala, eu quero contar uma história para você. E conta uma história para ele. Uma história de um homem rico, de um homem pobre. Um homem pobre que tinha só uma ovelha. E um homem rico que tinha centenas de ovelhas. Centenas de gados. E o homem pobre só tinha uma ovelha. E ele conta a história, eu posso imaginar como existem ótimos contadores de história. Parece que você está vendo a cena, não é? A pessoa conta a história, você se envolve nela, se emociona, tira um lencinho da bolsa, enxuga a lágrima, porque a história é emocionante. E ele conta a história que o homem rico recebeu um hóspede. E ao receber o hóspede, ao invés dele mandar buscar uma das milhares ovelhas que ele tinha para preparar para o seu hóspede, ele manda buscar a única ovelhinha que aquele vizinho dele tinha. Este homem que era pobre, esse é o adjetivo que é colocado ali, tão pobre que só tinha uma ovelha. E mata a ovelha e serve ao seu visitante e deixa aquele homem pobre, agora mais pobre, porque a única que ele tinha, o homem rico, havia levado. Davi, que era sanguíneo, impetuoso, que cortava a cabeça de gigante, como a gente faz a barba, sem ter dó, que isso aqui é parte do meu corpo. Sobrancelha é parte do meu corpo. Gente, Davi era assim, é agora, vamos resolver esse negócio. E Natã pergunta: o que você acha que nós devemos fazer com esse homem, chefe? Os poderosos gostam de ser chamados de chefe. O que você acha que nós devemos fazer com esse homem? Majestade. Davi levanta, fecha o senho e diz que ele morra, que ele seja executado, porque o crime que ele cometera, a atitude que ele cometeu, ela não tem outro preço para ser justificada, a não ser que ele morra. Natã faz o silêncio dos sábios, cria um clima, e olha nos olhos de Davi e diz: tu és o homem. Tu és o homem rico, o homem que tem 1000 ovelhas, um homem que tem 1000 camas, o homem que tem 1000 mulheres. Tu és o homem. Então pendura a corda no pescoço e enforque-se, porque tu és o homem. Quando o profeta bate à porta da nossa casa, ele vem dizer verdades que nós não queremos ouvir. A tendência nossa é procurar cultos, pastores, pregadores que falem para o nosso ego e não contra o nosso pecado. Nós não gostamos daqueles que põem o dedo na nossa cara e diz: tu és o cara. E com todo respeito às senhoras, tu és a cara. Só mudando o artigo, do masculino para o feminino. É você que cometeu o pecado, é você que cometeu o erro, é você que cometeu a transgressão, é você. Profeta não é aquele que passa a mão na ovelha, é aquele que tosquia a ovelha. Tosquear a ovelha é fazer um bem, porque a ovelha deve ser sempre tosqueada na primavera, antes que o verão chegue, porque ela não suportará com aqueles 20 centímetros de pelo o calor, se ela não for tosqueada. É para o bem da própria saúde que o pastor tira
o pelo da ovelha, que o profeta diz a verdade, que descobre o nosso pecado, ao ponto de dizer: este cafajeste, que tomou a mulher do outro, que mandou o marido dela com a carta no próprio bolso, para ser colocado na frente de batalha, para que ele fosse morto, e ele pudesse justificar, trazer esta mulher para dentro da sua casa. Meu amigo, com uma só em casa, não é brincadeira. Imagina um cara que já tem 7, arrumar 8. Está doido. Está doido. Vocês imaginam essas mulheres reunidas todo dia? Hã? É mesmo. O pastor Fábio Mica está dizendo, se tem 7 mulheres, tem 7 sogras. E agora 8. Mas o profeta é aquele que diz a verdade. Fuja de pessoas que amaciam a palavra a favor do teu pecado. Que não, a carne é fraca, irmão. O sangue de Jesus tem poder. E assim mesmo o servo do Senhor cai 7 vezes. E 7 vezes o Senhor levanta. Eu caio, então, ainda tem mais 2, só caí 5. Eu vou cair mais 2. O profeta é aquele que põe o dedo na tua cara e diz: tu és o homem. O pecado está em você. Não transfira a culpa para o comandante do exército que colocou Urias na frente da batalha. Foi você que escreveu a carta mandando que ele colocasse Urias na frente da batalha. Tu és o homem. Quando o profeta bate a porta da nossa casa, ele tem autoridade dada por Deus para pôr o dedo de Deus na tua cara e dizer para você: você está errado. Você está em pecado. Você está em desobediência. Você está em transgressão. É isto que Natan disse nesta palavra curtíssima. Ele diz, depois de narrar a história, Davi dá a sentença. E ele então afirma: você é este homem. Versículo 7. Então disse Natan a Davi, hoje eu tomei algumas notas, eu já não sou mais um menino, eu já estou velho, eu descobri faz pouco tempo que eu estou velho. Eu disse hoje para minha esposa, é interessante, para o culto da manhã eu levanto e digo: este é o dia que fez o Senhor, eu me alegro nele e me regozijo nele. E venho alegre para o culto e prego. O da noite, depois de chegar em casa, mais ou menos 2 ou 3, porque sempre temos alguém, como tivemos hoje os missionários conosco, eu preciso dormir, porque eu não precisava, umas 3 horas da tarde. E quando eu acordo, às 6, eu levanto e digo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque estás comigo. Eu tenho um culto agora à noite, o Senhor renova as minhas forças. Fugiu aqui a minha anotação. Até anotação eu não estou tomando. Eu prego normalmente sem anotação nenhuma, mas como é a primeira vez que eu prego sobre esse assunto com o profeta, batendo na porta. Primeiro, o profeta vem para dizer verdade. A segunda coisa é que um profeta, que é profeta, que não é um mané vaselina, que vem só... Ele vem para confrontá-lo. Não importa quem você é o rei, é o dono da empresa, é o maior dizimista da igreja, é o cara que dá mais dinheiro para pagar as contas da igreja todo mês. O profeta confronta. Dê um glória aí, irmão. O profeta tem que ter autoridade para confrontar o pecado de quem quer que seja. Não importa quem é você. Não importa qual é o tamanho da tua casa.
e nem quanto dinheiro você tem no banco. Não importa qual é a qualidade de vida que você tem. Não importa a marca e nem a quantidade de automóveis que você anda. Quando você entra aqui, você é uma ovelha, igual a todos, até aquele aposentado que já está ganhando menos do que um salário mínimo, porque o salário mínimo do governo é menor do que o salário mínimo do momento. Você é ovelha, e ovelha tem que ser confrontada pela palavra de Deus quando ela está sendo pregada. E quando é necessário, o profeta tem que bater na porta da tua casa, entrar e dizer: eu vim aqui tratar com o irmão, porque corre a notícia, esta e esta. Profeta é aquele que confronta. Confrontar, sabe o que é confrontar? Levanta, Mica. Fica no segundo banco, para você ficar da minha altura, segundo da piso. Aqui dá. É isso aqui, ó. Confrontar é, colocar as frontes. É isso aqui, ó. Fica de esquerda. O nariz vai pegar o senhor. Nariz. Não, aí é narigar. Narigar. Confrontar é aqui, ó. E não pode baixar a cabeça. É aqui, olho no olho. E é dizer para ele assim: tu és o homem. Aquele que mandou matar o comandante, vai mandar matar o profeta. Ele sabe que não pode tocar no ungido do Senhor. É o único que pode pôr o dedo na cara dele. Pode votar. Eu retiro a palavra de exortação. Foi só uma ilustração. Entendeu? Confrontar é olhar frente a frente, fronte a fronte, olho no olho e dizer: tu és o homem. Deus é quem manda que nós sejamos confrontados. Amigo da tua alma é aquele que te diz a verdade e não aquele que te conta mentiras. Amigo da tua alma é aquele que te confronta contra o teu pecado, porque ele sabe que a única pessoa que pode te destruir, se eu posso chamá-lo de pessoa, é o pecado. O pecado, a Bíblia diz que ele é um abismo que vai chamando um outro abismo. Hoje eu levo a mulher do meu comandante para a cama, aí ela engravida. Então como é que eu faço? Se ela engravida e o marido dela não está em casa, quem é que engravidou? Fui eu. Então eu tenho que mandar matar o marido dela. Então eu tenho que mentir. Estão entendendo? Que um abismo vai chamando um outro abismo, e uma mentira gera uma morte, e uma morte gera um casamento injusto, incestuoso, imoral. Profetizar é confrontar. Profeta é aquele que diz a verdade, mesmo que ele perca o amigo. É melhor perder o amigo de ganhar uma alma, do que manter um amigo e a alma ir para o inferno, porque o profeta não teve coragem de dizer a verdade. Quando o profeta bate à tua porta, ele quer dizer uma verdade, que talvez lhe machuque. Ele quer te confrontar, olhar frente a frente, porque os honestos falam cara a cara, não falam por trás, não manda mensagem secreta, não coloca uma mensagem na internet e não assina. Os verdadeiros falam a verdade com amor. Não é uma verdade que agride, porque a verdade nunca agride, ela dói. A verdade dói, mas ela não agride, ela não ofende, porque a pessoa que sabe o que está ouvindo é a verdade, e a minha Bíblia, que é igual à sua, diz: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, não fica passando vaselina. Quem ama, não fica acariciando pelo de ovelha carrapichenta. Dói para a ovelha, mas tira os carrapichos, tira os pelos trançados. Já viram uma ovelha tosquiada?
Qualquer dia eu vou trazer uma das fotos que eu tenho de um cachorro que eu tinha. Um cachorro que eu amava. Eu chorei quando ele morreu. Ele era um cachorro lindo. Estou tentando lembrar a raça dele, fugiu aqui. Um sheepdog. Para quem não sabe qual é o sheepdog, lembra da propaganda do amortecedor, que a salsicha corria atrás, e aquele cachorrão peludo corria, ela virava e ele escorregava. Sheepdog é o cachorro bobo. Eu tive um sheepdog por 13 anos. Ele era meu doce de coco. Ele conhecia a minha pisada. E quando ele conhecia a freada do meu carro. Quando eu freava o meu carro na garagem, ele dançava lá em cima, na casinha dele. E quando eu subia a escada, havia uma dança na beira da piscina. Ele desse tamanho, quase 1 metro de comprimento, com 20 centímetros de pelo. E a gente dançava a dança dos coiotes ali na beira da piscina. Mas todo verão eu tinha que tosqueá-lo. Eu levava até o canil, eu levava até o, como é que chama lá, o veterinário, o cabeleireiro de cachorro. Pet shop, agora é pet shop. E todo o pelo dele ficava e voltava. O nome dele, claro que não podia ser outro, era Barão. O Barão voltava, meu irmão. Que coisa feia. Todo tosqueado. Ele ficava parecendo uma cadela. Não, cadela não, ele era macho. Um cachorro de rua, magrinho, fininho, aquela orelha comprida. E ele tinha vergonha da sua nudez. Ele enfiava a cara debaixo das patas. É melhor o pastor tirar teu pelo do que você ter vergonha do teu pecado e ter que enfiar a tua cara no meio das patas. É melhor o profeta tirar o teu pelo. É melhor o profeta te dizer a verdade do que você ter que enfiar a tua cara no meio das pernas de vergonha de você mesmo, do que você fez. E aí eu chegava, ele não dançava para mim mais. Meu carro freava, ele não latia mais. Mas, de repente, o pelo começava a crescer. E aí eu sabia que ele já estava menos envergonhado. Quando eu freava, eu já latia. E quando o pelo estava já com 1 centímetro ou 2, porque levava bastante tempo para voltar, ter 15, 20 centímetros, chegava a ter o pelo dele, ele voltava a dançar. Porque ele não precisava mais ter vergonha da sua nudez. O pecado te despe. O pecado tira a tua honra. O pecado tira a tua moral. Você passa a cantar aquela música dos anos 70, que eu gostava dela. Eu gosto de música popular brasileira. Ela diz assim: eu tenho andado tão só, que quem me olha nem me vê. Isso é que sentiu uma depressão, hein? Você olhar no espelho e não se vê. Lembra dessa música? Eu tenho andado tão só, quem me olha nem me vê. Silêncio no meu violão, e eu nem mesmo sei porquê. Eu tenho andado, essa vergonha do pecado. Você não se vê. Você se olha no espelho e você tem vergonha de você. O profeta é aquele que te diz a verdade. O profeta é aquele que te confronta. Ele confronta Davi e diz, sem dó, você pecou. A palavra forte aqui, deixa eu voltar de novo. O pecado, o profeta traz a verdade, o profeta, quem diria, hein? Confronta você, mas o profeta cria uma oportunidade de arrependimento para o confrontado. Ele narra o pecado de Davi, linha por linha. Mas chega no verso 13. O 12 é muito doído para Davi, porque ele amava o Senhor. Ninguém peca porque não ama o Senhor. Peca porque dá lugar ao diabo. O profeta diz para ele, olha, porque você cometeu assim, eis que da tua casa, de agora em diante,
não haverá mais paz. Vocês sabem que nunca mais. Os irmãos de Davi, um mata o outro mata o outro, e outro mata o outro. Não há paz mais na casa de Davi por causa do seu pecado. E o profeta está dizendo isso para ele. E finalmente ele diz, porque tu o fizestes em oculto. Você fez tudo escondido. Deus vai vingar o seu pecado. Como se fosse perante a luz do sol. E aquele que conhece as Escrituras sabe que seu filho Absalão, mais tarde vai entrar na sua casa. Vai tomar o seu reino. Vai deitar com as mulheres de Davi ao meio-dia. Do lado de fora do palácio, do próprio filho dele. O filho que ele mais amava dos 3 que eram candidatos a presidente da República. Era o que eu ia pregar hoje à noite. Absalão, Adonias e Salomão. Eram os 3 candidatos. Mas o que ele mais amava era Absalão. Quando Absalão toma-lhe o reino, ele manda o exército ir atrás dele. O que ele diz ao seu comandante é, não toquem em Absalão. E quando vem a notícia que Absalão morreu, ele chora numa das passagens mais emocionantes da Bíblia. É Davi rodando a sala, chorando e dizendo, Absalão, 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 meu filho, quisera eu ter morrido no teu lugar. Leia na tua Bíblia que está lá. Como hoje tem o lugarzinho que localiza tudo, procura lá Absalão e veja a história dele. Este Absalão deita com as mulheres de Davi ao meio-dia, em praça pública. O pecado que é feito, como disse Jesus, às ocultas, será revelado como se fosse ao sol do meio-dia. Mas, por outro lado, Deus cria uma oportunidade, um dia eu vou aprender a mexer nesse trem aqui. Entendeu? Já saiu do lugar outra vez. Eu também, é porque eu não estou precisando. Ele cria oportunidade de arrependimento. Porque o texto aqui, ele não pode ser, versículo 15 diz que Natan dá o recado, bateu a porta, deu o recado, e vai para casa. Essa é a função do profeta, irmão. Eu venho aqui, prego a mensagem, eu vou para casa. E eu espero que você não durma esta noite. Quando eu digo o que eu digo aqui, com o coração rasgado, a minha esperança é que alguns aqui percam o sono esta noite e doido para amanhecer o dia para ir tratar do seu pecado. Eu não venho aqui gastar minha saliva só para gastar uma hora de culto com vocês, não. Meu propósito é mexer na sua alma para que você hoje mesmo talvez telefone para alguém. Diga, me perdoa, eu sou Davi, eu fiz coisa errada e eu peço perdão. E talvez até com quem você está sentado ao lado, seu marido ou sua esposa. Por que não resolver essa pendenga? Por que não põe a casa em ordem hoje mesmo, antes de dormir? Vocês podem ter uma festa hoje à noite, depois da confissão. Faz tempo que vocês estão aí ruim de serviço. Quem sabe é um bicho que entrou no meio e atrapalhou tudo. Põe esse bicho para fora. E toma aquela Coca-Cola. Mas não coma a mortadela, não, para não ficar com mau hálito. A alegria do pecado perdoado é a coisa mais doce que a alma produz. Pecado perdoado. Poder olhar no olho e dizer, nenhuma condenação mais há entre nós. 2, 3, 4, 5, 50, seja lá com quantos forem. Há patrões que têm que pedir desculpa para empregado. Tem empregado que tem que pedir perdão para patrão, porque ganha 8 horas por dia e produz 4. Nunca vi tanto em banheiro assim. O cara sofre de continência intestinal e urinária simultânea, porque ele vai 8 vezes por dia no banheiro e gasta 10 minutos. Transforma-se em hora de serviço roubada do teu patrão. Você rouba 3 horas por dia dele e você recebe 8 horas por dia. Tem um bocado de pecado oculto na vida de gente. Mentira, eu fui ali, 2 horas para ir ali, atestados médicos,
não verdadeiros. O médico diz, vou ter que te dar um dia para ficar em casa. Não dá para o senhor dar 3, não. O médico diz, vai 3, não sou eu que pago mesmo, toma. Isso é pecado, isso é roubo, isso é fraude. Vai longe. Deus dá oportunidade a Davi consertar a sua vida. Leia o Salmo 51, leia o Salmo 32, são os 2 salmos de confissão de Davi, quando ele é confrontado por Natã. No 32 ele disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Isso quer dizer, eu não durmo mais. Cada vez que eu fecho o olho, eu lembro de Urias. Cada vez que eu fecho o olho, eu lembro dos filhos de Urias que ficaram órfãos porque eu mandei matá-lo. Cada vez que eu fecho o olho, eu vejo Batseba nua lá embaixo. Eu não tinha que mandar que ela subisse, porque eu já tinha 7 esposas em casa, mais uma centena de mocinhas, ainda virgens, que eu podia usá-las como rei, mas não podia usar a mulher do outro. Davi, no Salmo 32, diz, o meu pecado está sempre diante de mim. Cada vez que eu me olho, eu me vejo. Porque ele está diante de mim. Ele diz, os meus ossos estão apodrecendo. Isso é, eu sinto dor em todo lugar. Parece que eu estou podre, sabe por quê? O pecado apodrece a nossa alma. E apodrecendo a alma, tira a nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. O que nos faz fortes é a alegria do Senhor. E o pecado tira a alegria. Então nós vamos nos sentindo como que apodrecendo aos poucos. O profeta confronta, não só para dizer a verdade, mas também te proporcionar oportunidade de mudar de vida. E Davi faz. Ele pede perdão, mas ele paga o preço, porque o profeta profetizara que a criança que estava no ventre de Batseba não viveria. E a criança nasce, e Davi se torna o homem mais espiritual do reino. Ele jejua, ele ora, ele põe a cara no pó, o povo fica preocupado com a tristeza dele, e a criança morre. Não que Deus vinga a iniquidade dos pais nos filhos, porque vocês vão ver como esse capítulo termina. Ele começa com o profeta duro que bate na porta, mas ele termina com o profeta amoroso. Eu não li, para guardar para vocês o fim da história. Mas a criança morre. Davi cai em depressão, ao ponto dos seus militares ir lá na casa e dizer, levanta a cabeça, homem, o povo está perdendo a confiança em você. É assim também com a morte de Absalão. O povo quer um rei que levanta a cabeça e diz, vamos para o pau, vamos para frente. Mas ele deprime, porque o salário do pecado é caro. Dizem que numa estrada nos Estados Unidos, havia uma placa que não dava para ler toda. E ela dizia assim, aqui não há descontos. E era interessante, porque só havia isso, aqui não se dá descontos. Um dia uma pessoa decidiu voltar, contornar e chegar no pé da placa que terminava. Aqui não se dá desconto, porque o salário do pecado é a morte. Não dá desconto, meu irmão. O único desconto é confessar, abandonar, restituir e acertar. Não há desconto. O salário do pecado é a morte. E Davi, então, perde a sua criança. E ele chora. Não que faltasse filho para eles. Davi era um bom produtor. Tinha filho em cada cidade quase. Mas é porque era filho de uma paixão. Cuidado com as paixões. Paixões passam. O amor permanece. Eu tenho medo quando meus jovens vêm aqui e dizem, pastor, estou apaixonado por uma menina. Eu falei, larga logo. Larga logo. Apaixonado, larga logo. Porque a paixão passa. Mas se você me diz, pastor,
eu estou amando uma menina. Falei, ela não é uma namoradinha do amigo teu? Não. Ué, você não conhece a música, não? Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Ela não é namorada. Não, você está amando ela, tá. O pastor Mica já autorizou. Vocês sabiam que para namorar que ele tem que autorizar? Sabiam disso ou não? Jovens, vocês sabiam disso, moçada? Aí levanta a mão. Quantos que estão debaixo da lei do Mica, levanta a mão. Olha lá, namora sem autorização? Namora? Não namora. Quando vai namorar, tem que perguntar para ele se pode ou não. Ele dá 3 meses. Não pode beijar 3 meses. Rapaz, duro demais, amigo. Tem dado certo? Tem dado certo? Quanto? 37 casamentos de 2015 para cá. Nessa regra, irmão. Para namorar, tem que perguntar para o pastor. Pastor, estou namorando, posso? 3 meses de experiência sem beijar. Só pegar na mão. Não, pegar na mão pode. Pegar na mão pode. Só pegar na mão. 3 meses sem beijar. Sem beijar significa sem mais nada. É 3 meses só aqui no dedinho, ó. 3 meses. Sabe por quê? Porque o amor é responsável. Você não pode pegar uma menina ou um rapaz e dar 50 beijos dele e a semana que vem beijar outros 50. É isso aí. Você entendeu? É isso aí. Então espera 3 meses, viu que está dando certo, aí você libera a bicota. Hein? Não, vem cá, conta essa história aqui, como é que é, porque eu acho que você tem que contar isso para os pais. Como é que é? Não, daí os pais abençoaram o namoro, depois de 3 meses. Aí 3 meses, os pais têm que abençoar o namoro. Então coopere. Aí pode, Creu. Hein? Aí depois, ou não? aí, já pode. Aí pode beijar. Aí, já pode beijar. Com 3 meses e os pais autorizando o namoro. Traga seus filhos para cá, meu filho. Traga eles para cá. Isso chama-se cuidado. Pronto. Eles dizem que é doideira, mas eu também aceito, ficar cuidado. A galera lá, ó, se a galera que segue, aquela galera que bateu palma lá, é a galera que ele lidera. Sem conversa. Não tem de paixão, acaba. Amor nunca acaba. Você fica gorda e o marido fica careca. Nosso caso. É ou não é? Mas a mulher ama a gente. Se ela amasse camelo, ela teria casado com o Barão, meu cachorro. Ele tinha muito cabelo. Como ela não ama cabelo, ficou comigo, mesmo careca. A esposa ganha uns quilinhos. Melhor, ficou mais macia. Quem gosta de osso é cachorro. Quem gosta de osso é cachorro. Fofinha. Aqui, ó. É aqui que é o negócio, ó. É bom. Davi perdeu essa oportunidade. O profeta te dá a oportunidade de começar outra vez. Se você seguir aqui o capítulo, e nós vamos só dar uma olhada rápida, é uma narração que a criança morreu. A criança morre, do versículo 15 em diante, diz: o Senhor feriu a criança, que era mulher de Urias daquela noite de pecado. Ela adoeceu, Davi jejua, os anciãos vão para sua casa, oram com ele. No verso 18 diz que a criança era morta. E versículo 19, Davi, porém, viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam, dizendo: olha, depois que a criança morrer, esse velho vai morrer também. Está aqui escrito, ó, é morta a criança. E responderam: morreu, ele vai morrer, ele não vai aguentar. De novo o pastor chega, Natan vai e visita-o. Ele, vamos ler esse texto, é um dos mais lindos da Bíblia. É ele conversando com Deus, depois de ter confessado seu pecado, depois de ter reconhecido. Diz assim, verso 21, o que é que fizeste? Ele levantou, ele estava caído, prostrado. O que é que fizeste? Comeu. Seus amigos dizem: enquanto a criança estava viva, você não comia. Ela morreu, versículo 20. Você agora está comendo.
Puseram diante dele, ele comeu. Disseram os seus servos: o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Ele respondeu: um crente responde isso, vivendo ela ainda. Eu jejuei, orei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadece de mim, e ela continuará viva. Porém agora que é morta a criança, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela. Que tem um princípio que acaba com o espiritismo, viu, gente? Esse versículo aqui acaba com o espiritismo. Diz: eu irei a ela. Ela não voltará para mim. Quem morreu não volta. Reencarnação é mentira do diabo. Quem manifesta em centro espírita, mesa preta ou mesa branca, é Satanás. Quem foi, não volta. Nós nos reencontraremos um dia na ressurreição dos mortos. Está aqui na Bíblia: eu vou, mas ela não vem. Ela não volta, eu vou. E agora vem a beleza. Então Davi tomou banho, não está escrito aqui não. Foi lá no banheiro, abriu uma natura. Passou um gel no cabelo. E disse para Batseba: menina, vamos ter uma lua de mel de verdade agora, porque a primeira foi safadeza. E leia sua Bíblia, que coisa linda, como Deus que renova as esperanças. Então Davi, leia a Bíblia comigo, pelo amor de Deus. Eu fico maravilhado com essas coisas. Então veio Davi a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, e teve ela um filho. A quem? Ela que teve o filho lá da safadeza, que morreu. E teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Provérbios. Salomão. E o Senhor o amou, e Davi o entregou. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia, porque é o profeta que bate na porta para ir lá e pôr o dedo na cara dele, está lá no parto de Salomão. E olha o que diz o texto: Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este o lhe chamou de Gedidias, que quer dizer Salomão, por amor ao Senhor. Sabe quem criou Salomão? Vocês sabem quem criou Salomão? Vocês sabem quem criou Salomão? Foi Natã. Foi por isso que Natã foi escolhido para ser rei de Israel, e não o que Davi queria, o cabeludo bonito, o barão, o meu cachorro, sheepdog, o mais bonito de todos. Diz que ele era, a Bíblia diz, ele era bonito. Não foi Adonias, que era um político sagaz, que tomou posse antes e deu churrasco para os amigos. Quem tomou posse foi Natã, porque ele não foi criado por Davi. Salomão, ele não foi criado por Davi, ele foi criado por Natã. Está aí o texto assim: Batseba entregou Salomão para Natã, dizendo assim: o pai dele não presta. O pai dele não serve para criar filho. E não serve mesmo, hein? Davi e Abraão são os piores pais da Bíblia. Abraão e Davi são os piores pais da Bíblia. Qualquer dia eu prego sobre Abraão para vocês, para dizer por que ele é o pior pai da Bíblia. Empata com Davi. Sabe o que Batseba fez? Deixa o pastor cuidar. Vai lá em casa de vez em quando, só para pegar a mesada. E ele é criado por Natã. Quem conhece Bíblia vai descobrir os profetas aqui, ó. Não há citação de Salomão em nenhum livro de Reis e nem de Crônicas. E nem de Samuel. Não sabemos a infância, a adolescência e nem a idade adulta de Salomão. Vamos saber de Salomão no dia que Davi está morrendo. Batseba espelhei, ei.
Os teus filhos já estão aí fazendo festa, dizendo que vão reinar. E você prometeu o trono a Salomão. E é Natã que vai trazer Salomão para a casa de Davi. E Davi unge Salomão. Na casa onde entrou o pecado, terminou a história com a promessa de Deus. Quando o profeta bate na porta, ele só não bate na porta para dizer que está tudo errado na sua vida. Ele diz que você pode mudar de vida, você pode arrepender dos seus pecados, você pode mudar de direção, você pode voltar a deitar com a mulher com quem você pecou antes. E vai ter um filho. E este filho vai ser o novo rei de Israel. Essa é uma das histórias. Esse capítulo mostra como um profeta que entra na porta para dar uma notícia, volta 9 meses depois para pegar uma criança, levar para sua própria casa, criá-lo e prepará-lo para ser o rei de Israel, no lugar do seu pai, que pecara com a sua mãe. E agora, Deus restaura e redime e muda a história desta família. Que coisa fantástica. Eu sou um leitor da Bíblia há 57 anos. Eu fico impressionado com essas coisas da Bíblia. Eu fico impressionado como Deus usa histórias como esta para pegar um profeta batendo na casa de um homem, pondo o nariz na sua casa, dizendo: você é um pecador, você é um cachorro, você não vale nada. Entendeu? Esse homem diz assim: mas eu me arrependo. Ele diz: então Deus perdoou. E ele vai certas contas, perde a filha, salário do pecado, e depois que toma banho, se cheira, deita de novo com a mesma mulher. E tem um filho. E eu acho que ele e Batseba diz: olha, nós não prestamos para criar filho. Vamos deixar Natã criar esse menino. E não tenham dúvida, hein? Eu sei que vocês vão hoje para os comentários ler. Vocês hoje vão para os doutores ler. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum, nos eruditos, que Davi criou Salomão. Quem criou Salomão foi Natã. O profeta que bateu na porta. Foi o profeta que na hora do parto estava lá. Pegou a criança e disse: com licença, não vai para a casa de vocês não, lá tem muita bagunça, vai para a minha casa. E o preparou para ser considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. No Sermão da Montanha, quando Jesus está falando sobre as maravilhas de Deus, e ele começa a falar sobre os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo. Eles não semeiam, eles não encolhem. Mas ninguém jamais se vestiu como qualquer um desses. E nem Salomão, disse Jesus, em toda a sua glória. Esse é Salomão, que é este Salomão, que é entregue para o profeta, que aqui são 500 anos depois. Jesus está citando como um homem que foi criado pelo profeta que bateu na porta. O profeta que deu a má notícia. Com o profeta que fez a reconciliação do casal. Com o profeta que participou do parto. Com o profeta que levou a criança para casa. Criou a criança. E a gente só vê falar de Salomão no nascimento e no dia da posse. Ele não entra nas brigas com os irmãos. Ele não entra nas encrencas da família de Davi, que era uma família de encrenqueiro. Ele não entra na cultura do palácio de Davi. Ele fica na casa do profeta. Onde ele aprendeu toda a sabedoria, que a rainha de Sabá vem, visita Salomão e diz: não me contaram nem a metade. Onde que esse homem aprendeu isso? Eu vou dizer para vocês: na casa de Natã, na casa do profeta, na casa do homem de Deus, na casa de quem conhecia Deus, de quem orava 3 vezes ao dia, que quem lia as Escrituras todos os dias com Salomão. E ele escreve o livro de Provérbios, que é chamado livro de sabedoria, o livro de Cantares, que é o livro poético mais lindo da Bíblia. Mal interpretado, mas lindo de ser lido. Na casa do profeta, que o menino cresce. Quando um profeta bate na sua porta, eu não sei da sua casa da porta para dentro. E nem da porta para fora, porque eu não conheço todo mundo. E cada vez conheço menos. Mas seja o que for, Deus vai ter um profeta para bater na tua porta a qualquer hora.
Se tiver alguma coisa que está precisando ser consertada. Se tiver alguma coisa que está no lugar errado. Se tiver alguma coisa que está sendo usada de forma errada, o profeta vai bater na porta. Por favor, não bata a porta na cara do profeta. Põe o profeta para dentro. Escute a exortação dele. Porque depois da cura, vem a bonança. Salomão vem aí. O grande sábio da igreja. O grande rei de Israel. O homem considerado um dos mais sábios do mundo. Nasce na lixeira da prostituição de Davi com Batseba, com o perdão, com a morte da irmã, com a restauração, volta ao leito agora perdoado e gera o novo rei de Israel. Nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no entendimento do homem o que Deus é capaz de fazer para aqueles que o amam. Deus pode transformar qualquer tragédia na tua vida numa fonte de esperança e numa fonte de bênçãos. Se você crê, diga glória a Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Deus abençoe a todos.